Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Vamos ler do versículo 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, abrindo olhos espirituais, ouvidos espirituais, entendimento espiritual, para que nós possamos compreender a Tua santa palavra. Fala conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Esse é um daqueles episódios que chamam a atenção de uma maneira especial. Aqueles discípulos acostumados com o Senhor, acostumados a ouvi-lo, a vê-lo, mas o texto diz que os olhos daqueles discípulos foram impedidos de reconhecê-lo. Olha que coisa interessante. Esse episódio, narrado apenas por Lucas, mostra dois dos discípulos de Jesus saindo de Jerusalém, depois da morte do Senhor, e indo a uma aldeia chamada Emaús. O episódio nos faz parar para pensar sobre aquelas horas amargas de dores e perdas profundas, quando buscamos uma rota de fuga. Sim, nessas horas, tudo o que queremos é dar um basta ao sofrimento, embora ele nos enlace de maneira tal que não conseguimos enxergar mais nada além da nossa própria dor, além da nossa própria perda. E esta não é uma crítica, mas a constatação de uma realidade que nos alcança a todos indistintamente, mais cedo ou mais tarde. Não existe, ou melhor, não existem gigantes emocionais. Em uma hora ou outra, baqueamos, sim. A pior das dores é aquela que dilacera a nossa própria carne. Por mais que tenhamos fé, que sejamos empáticos e compassivos com a dor do outro. Temos vivido dias assim, de muitas lutas, muitas ausências. Há um turbilhão de situações que tem nos assolado de maneira violenta, e nada mais consolador que buscar refúgio na santa palavra de Deus. Visitar momentos vividos pelos discípulos do passado com suas experiências peculiares, com o nosso amado Senhor e Salvador. É ali que somos, além de impactados, também consolados e refeitos para enfrentar as nossas próprias vias dolorosas. E eu repito, e essas vias não têm sido poucas nos últimos tempos para a maioria absoluta de nós, cristãos contemporâneos. O episódio nos mostra pelo menos 3 verdades que no meio das nossas dores experimentamos. Primeira delas, tendemos a fugir do local da dor. Segundo, na hora da dor necessitamos falar sobre o assunto até que ele se esgote. Em terceiro lugar, a dor nos impede de enxergar aquele ou aquilo que nos foi enviado para consolar. E isso acontece com todos nós indistintamente.
E eu repito, não há gigantes no território das emoções. E isso nos leva a meditarmos um pouco sobre algumas considerações em relação a este assunto. Primeiro, aqueles discípulos entristecidos e de certa maneira frustrados pela morte de Jesus, parece que haviam esquecido tudo o que ele dissera sobre aquele acontecimento. Às vezes nos deixamos aprisionar pelas dores de ontem e perdemos a dádiva do hoje. Jesus é a própria boa nova. Aqueles discípulos estavam atrasados quanto à última novidade. Assim como aquelas mulheres que haviam ido ao túmulo buscar dentre os mortos aquele que vive pelos séculos dos séculos. A dor e a tristeza tiram a visão da bênção de hoje. E eu queria, de uma maneira muito especial, me dirigir àquelas pessoas que estão atravessando estreitos vales de dor, de sombra de morte. E essa palavra é também para mim. Que nos deixemos acalentar pelo Santo Espírito de Deus. O Senhor está preparando as nossas respostas. E elas já estão a caminho. Em segundo lugar, quantas vezes no meio das nossas jornadas dolorosas, o próprio Senhor vem e se coloca em nosso meio através de um amigo ou irmão amado, que nos empresta seus ombros ou ouvidos, sem cobranças, para que possamos chorar e escoar a nossa dor. Outras vezes ele vem silenciosamente e invisivelmente nos inundando com a sua consolação, mas a tristeza e as lágrimas nos impedem de reconhecê-lo. Tento me transportar para aquela cena. Quase posso ver aqueles discípulos cabisbaixos, chorosos, seguindo absolutamente sem esperança, pois a única que tinham havia morrido. Parecia fim da linha para eles. E eu repito, quantas vezes já não temos nos sentido assim? Absolutamente acuados pelas dores que têm nos emboscado vida fora. Em terceiro lugar, Jesus segue com eles e chega o inevitável momento do confronto. O Senhor os chama e faz uma pergunta óbvia, mas necessária: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles ainda não haviam entendido ou sequer o reconheceram. Diz o texto, eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Olha que coisa interessante. E essa era uma pergunta retórica, era uma pergunta para fazê-los parar para pensar. E Jesus ainda pergunta: que coisas? E depois de ouvir-lhes pacientemente o relato, vem o confronto. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Depois de uma aula sobre as Escrituras, Jesus faz menção de seguir adiante, mas foi constrangido a permanecer com eles, que pediram: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E só pelo modo inconfundível de partir o pão, eles o reconheceram. Aquela era a grande senha, a senha para aqueles que tinham intimidade com o Senhor. Jesus desaparecera do meio deles e eles exclamaram: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E eu quero repetir mais uma vez. Desejo do meu coração hoje é que sejamos abraçados com aquele abraço do céu,
aquele abraço que renova, aquele abraço que anima, aquele abraço que restaura. O que este episódio nos ensina, especialmente hoje? Em primeiro lugar, de nada adianta fugir do local da nossa dor, pois ela nos acompanhará. Segundo lugar, sim, falemos das nossas dores e sofrimentos sem nos esquecer de que não estamos sozinhos. Eles sempre encontram a maneira de se colocar ao nosso lado. Tempo de abrir os olhos e enxergar o Cristo que está sempre conosco, nos colocando, aliás, nos consolando e amparando. Do contrário, nem estaríamos mais de pé, todos nós. E eu quero repetir mais uma vez: não há gigantes no território das emoções. Em terceiro lugar, a queixa dos discípulos quanto aos últimos acontecimentos estava desatualizada. Algo novo já havia acontecido. Jesus ressurreto é a grande boa nova, continua sendo a grande boa nova. Foi naqueles dias e continua sendo nos nossos dias. Não podemos permitir que nada nos roube a alegria da ressurreição. Ele vive, nós viveremos. Há esperança para seu povo eleito, apesar de todas as dores e perdas do tempo presente. Em quarto lugar, se tem um povo que pode desejar feliz Páscoa, é o povo da cruz. E isso não numa época específica do calendário, enfim, do calendário humano, mas todos os dias a ressurreição aconteceu, ou acontece, na vida não só daqueles que seguem o Cristo, mas aqueles que precisam enxergá-lo. Os judeus comemoram a sua Páscoa como a libertação da escravidão do Egito. Aquela Páscoa era uma prefigura da verdadeira Páscoa, que é a ressurreição do Cristo. Estamos unidos com Ele na morte e na ressurreição, diz Paulo falando aos Romanos. E por último, eu queria terminar com as palavras do apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 1, de 3 a 5, o apóstolo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Que o Senhor, Ele fale aos nossos corações, continue falando aos nossos corações, que essa palavra trazida hoje, mesmo apesar das minhas limitações, da minha pequenez, mas entreguei essa palavra, e que essa palavra reverbere em nossos corações. Ele vive, a esperança para todo aquele que nele crê verdadeiramente. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, há muitos entristecidos, desesperançados em nosso meio, e o desejo do nosso coração é que o Senhor fale com cada um desses, que o Senhor os abrace com aquele abraço do céu, aquele abraço que renova, que restaura, que reanima. Vem falar com cada um de nós, Senhor. Vem ministrar a todos que possam ouvir essa palavra, e que sejamos consolados, renovados e restaurados em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. E Deus os abençoe ricamente.